Olá, que bom estarmos juntos novamente com o programa Catedral da Família no ar e agora no canal Promessas. Deus tem promessa para você, Deus tem vitória para você em meio a essa pandemia, essas dificuldades, esses problemas. Deus tem resposta para você. Olha, e a propósito, eu quero que você ouça essa palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para encorajar vocês. Presta bem atenção nesse texto, porque ele é uma oração. E é uma dessas orações que, em alguma vez na vida, a gente sempre faz. São orações retorcidas, machucadas, dolorosas. Essas orações são as mais tremendas, porque elas não têm muito tempo para o religiosismo. É a oração que você faz sem máscara, a outra, não essa. É uma oração que distorce a gente. Olha o que diz o texto. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará teu louvor, pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos, do contrário eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Amém. Essa aqui é uma dessas orações, como eu disse, daquelas que esmagam a gente. São orações que são falas da alma e só poderiam estar nos Salmos exatamente por isso. Pela capacidade que o livro dos Salmos tem de fazer uma radiografia da interioridade. Calvino dizia que os Salmos fazem a anatomia de todas as partes da alma, e nesse aqui a gente vê bem isso. E quem está dizendo tudo isso aqui é simplesmente Davi. E uma coisa que me encanta, eu estava estudando esse texto essa semana, depois que o pastor me avisou que ministraria essa aula, e eu sempre gosto muito de pesquisar cada vez mais a fundo, quando tenho a oportunidade de estar aqui. E eu achei interessante que logo no começo do Salmo, aí na epígrafe do Salmo, ele colocou assim, ao regente de coro, isso é no original, ao regente de coro. Ou seja, olha que coisa tremenda, não é apenas uma oração intimista, individualista, subjetiva, socada para dentro, que só eu faço. É uma oração que um Davi, na grandeza dele, percebe que pode ser colocada e projetada na boca de outros que sofrem. Davi entendeu uma coisa que a gente ainda parece não ter entendido, que a gente não faz uma coisa má de vez em quando, a gente é mau, essa é nossa natureza, e se não é a graça de Deus trabalhando em nós, não sobra nada. Por isso que essa oração é de Davi, mas também é minha, e também precisa ser nossa aqui essa manhã. Amém, irmãos? Eu vou fazer um mergulho com vocês na história por trás do texto, que é para no final a gente entender por que Davi escreve um salmo como esse. Pode ser assim? Aí eu preciso que você viaje comigo, na sua casa você lê o texto, lá em 2 Samuel, anota aí para você ler em casa, segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12.
são a base, o contexto histórico desse texto. Lá em 2 Samuel 11:12, aí eu quero mergulhar com você nesse texto. O texto bíblico lá de 2 Samuel 11 diz que na primavera, tempo em que os reis saíam à guerra, Davi estava em casa. Agora, olha a lógica do texto. O texto diz assim, ó, essa é a forma como o texto coloca lá em 2 Samuel 11, que quando os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa, não foi. Ou seja, Davi quebra um padrão da guerra, um padrão da época, um padrão da política nacional do tempo. Todos os reis estavam na guerra e Davi não. Davi pensa, não preciso ir. Já treinei um exército maravilhoso, tenho um capitão espetacular, confio em todo mundo. Eu vou ficar daqui, de boa, só comandando. Eu vou jogar o jogo da guerra de longe. Vou ficar daqui. Estabeleci uma liderança que eu já não preciso estar pessoalmente. Ou seja, Davi começa a se apaixonar no capítulo 11 de 2 Samuel pelo poder. E quem se apaixona pelo poder brinca com a vida dos outros. Quem se apaixona pelo poder faz o jogo perigoso da morte. Quem se apaixona pelo poder não está nem aí para vidas que se perdem. Brinca, desperdiça sonhos. Davi é esse homem. Ele está lá, aliás, os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel são os capítulos que sujam a biografia de Davi. É uma coisa que só a Bíblia tem coragem de fazer. Quando você vai para as biografias dos heróis, os grandes feitos sempre aparecem na vitrine. Os pequenos feitos, os desvios de caráter, a tendência ao apodrecimento é jogada no lixo da história. A Bíblia é o contrário. A Bíblia traz para o nosso dia, joga na nossa cara os piores podres dos homens grandes e das mulheres extraordinárias que apareceram lá. Por isso que eu amo a Bíblia. Não é um livro para satisfazer a minha ânsia infantil e adolescente por um herói. É um livro de gente como eu e você. Livro como nós. Aí o texto vai dizer, isso para mim é espetacular, que Davi está lá de longe, simplesmente, olha a sequência do texto em 2 Samuel 11. Diz que numa tarde, olha a frase, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava pelo terraço. Agora raciocina comigo. Israel está em guerra, os outros reis em guerra. O que Davi está fazendo? Nada, tem tempo, vai dormir. Então Davi está como alguns maridos, dormindo de manhã, descansando à tarde, repousando à noite. Davi faz um passeio pelo terraço, ele vai passear no terraço. Imagina, um rei passeando pelo terraço. Interessante que toda vez que você está passeando, os olhos não tem muito um ponto fixo, é do passeio observar paisagens ao redor. E esse é o grande problema, porque a natureza amada do humano se mostra aí. Enquanto Davi está passeando pelo terraço, ele invade a intimidade alheia. Ele vê Batseba tomando banho na sua casa. E eu acho tão estranho quando eu vejo algumas mulheres pregando, por exemplo, e acabando com Batseba. Eu já vi mulheres que chegam babam de ódio da irmã Batseba. Gente, a Batseba é a vítima. Ela está na casa dela, tomando banho dela, no horário dela, imaginando que o rei dela está fazendo o que ele deveria fazer, ir para a guerra. Ela não faz ideia de que ele está ali. O marido dela, sim, é um soldado do exército de elite que está lá lutando pela nação. Ela está no lugar dela, no banho dela, no horário dela. Quem invade a vida dela é o rei. Ele é que olha errado no lugar errado e na hora errada. Hashtag somos todos Batseba, amém, irmãos? A mulher é a vítima do negócio. É que leituras machistas sempre colocam a culpa na vítima, sempre. E ela está de lá, tomando o banho dela, tranquilo. Só que aí tem um Davi, que nesse lugar aqui, segundo Samuel 11, não é esse poeta aqui. É só um devasso, que olha de longe e resolve pegar. Quem gosta do poder pega tudo, toma tudo para si. Poder sequestra. Já que é meu, é minha súdita, está no meu reino, eu pego. O capítulo 2 Samuel 11 é o capítulo bíblico na história de Davi, onde mais aparece o verbo mandar, 11 vezes. Davi manda saber quem é, manda buscar informações, depois que descobre, manda trazer. Interessante que ele faz um dossiê, ele levanta uma ficha dela. Quem é essa mulher? E a primeira história que trazem a ele sobre a mulher já é fantástica. Diz assim, ó, ela é Batseba, mulher de Urias, o heteu, ou seja, é casada, tem dono. Mas ele mesmo assim olha e pensa simplesmente, eu posso, então eu pego. Eu apodero, eu tomo conta. A Bíblia diz que ele manda buscá-la e ela, na condição de súdita, não pode dizer não. Simplesmente vai até a casa do rei. O rei a possui e manda ela de novo, manda ela embora para casa. A única vez no capítulo 11 de 2 Samuel que não é Davi quem manda é Batseba, porque ela manda uma notícia: estou grávida. Imagina. Enquanto isso, a guerra corre solta, a coisa acontece. E aí Davi, e agora como é que faz? Estou grávida, o que eu vou fazer? Aí Davi manda chamar o marido dela. Olha que incrível. É um dos capítulos na biografia de Davi, dos mais frios, onde Davi aparece cínico, brincando com a vida alheia. Olha que incrível.
Simplesmente a mulher está grávida lá e Davi manda chamar o marido dela, chama Urias. Agora imagine isso aqui comigo, eu queria que você se colocasse no lugar agora para você poder entender o impacto histórico disso aqui. Imagina que você é Urias, heteu, nem é judeu, luta no exército de Davi porque admira Davi como o ideal do guerreiro perfeito. Imagina, você dá a vida por aquele homem, aí de repente você está lutando, vem o arauto do rei oficial e diz assim, Urias, quem é Urias o heteu? Ah, sou eu. O rei manda te chamar em Jerusalém. O que você pensa? Alguma coisa fantástica eu fiz. Eu devo ter matado algum cara que é top desse exército inimigo aí. O rei ficou sabendo, mandou me chamar. Hoje é meu dia de sorte. Imagina como é que você vai para casa. E quando você chega em Jerusalém, você é recebido pelo rei em pessoa. Aí o rei te leva para a casa dele, enche de banquetes, dos banquetes do rei. A gente não faz ideia se Urias já tinha alguma vez pisado no palácio. Só que agora ele foi lá. Ele janta com o rei, ele almoça com o rei começa com umas conversas fiadas, aliás, o pecador tem sempre essa conversa mole. Ele começa a conversar com Urias mais ou menos assim, como é que está a guerra? Diz aí uma notícia. Interessante que Davi não precisava deslocar um soldado lá da guerra, trazer para Jerusalém para descobrir notícias da guerra. Ele é rei, ele tem uma rede privilegiada de informações. Mesmo assim ele tira aquele rapaz, leva até a sua mesa e começa com a conversa mole, o que você fez? Como é que está a guerra? Conta para mim. Urias vai contando algumas coisas, olha o que Davi faz. Olha para Urias, porque não era permitido aos soldados na época da guerra, no momento da guerra, estar com suas mulheres. Só que vem Davi e diz para Urias, olha, eu te autorizo, eu sou rei, sou dono da coisa aqui, eu mando em tudo esse negócio aqui, então eu te autorizo a descer para a tua casa e ficar com a tua mulher. Sabe o que Davi está fazendo? Olha bem para mim aqui, vou mostrar para você um retrato bíblico do que ainda acontece em pleno século XXI nos jogos de poder, na politicagem que rola solta. Existe aqui uma guerra de narrativas, uma montagem para o público, é mídia, é imprensa no estilo de Davi. Olha o que Davi está fazendo, presta atenção nisso aqui. Davi está montando a narrativa, a história a ser contada. Davi está dizendo, vai para a tua casa, eu quero que todo mundo escute essa notícia, eu te autorizo como rei a ficar com a tua mulher. Quando ele descer, todo Israel vai saber disso, e a mulher está grávida. Quando a mulher aparecer, a barriga começar a aparecer, o que o povo vai dizer? Nosso rei é o melhor de todos. Pensa num homem ungido. Ele tirou o rapaz lá da guerra, trouxe o rapaz para cá, e só por causa disso Deus abençoou a madre, a esposa está grávida, porque o rei permitiu que o rapaz fosse lá. O povo ficaria de pé e aplaudiria o rei, o homem. Você votaria em Davi na próxima eleição? Ah, votaria. Você não sabe nada? Você só vai saber depois? Nós estamos no capítulo 11, o 12 é só quando Natan vem, né? A gente ama esse tipo de notícia, a gente ama esses caras que a gente tem uma narrativa perfeita de quem eles são. Agora olha que incrível, o texto bíblico vai dizer que Urias, presta atenção nisso aqui, Urias ia descendo, saindo do palácio até a sua casa, mas pensou, não posso, Israel está na guerra, os meus companheiros de batalha estão habitando em tendas, o meu comandante está lá sob ameaça, eu não posso simplesmente descer e ficar com a minha mulher de modo algum. Aí ele dormiu ali entre os soldados que ficavam naquela região, na retaguarda do rei. Aí aparece uma figura sinistra que aparece em todas as histórias e que eu tenho certeza que já apareceu alguma vez na sua vida, e se não apareceu, pode ter certeza que ele vai se revelar em pouco tempo. Chama-se fofoqueiro, já ouviu falar? Tem todas as histórias, porque Davi conversa com o rapaz na mesa, manda ir para casa, aí o fofoqueiro no outro dia aparece e avisa para Davi, Davi, fiquei sabendo que Urias não foi para casa não, conta-se aí a boca pequena, na folha da lei, entre o palácio aqui, que Urias não desceu para casa, desobedeceu tua ordem e ficou entre os soldados aí, O que Davi faz? Manda chamar Urias novamente e já avisa para ele, o que você fez, rapaz? Eu te dei a chance de descer, ficar com a tua mulher, e você me desobedece desse jeito, eu te trouxe da guerra para cá, permiti que você fosse até a tua casa, e nem isso você foi. Aí Urias diz, não posso, rei, Israel está na guerra, o senhor sabe como funciona. Sabe o que Davi pensa? Bom, do jeito que ele está decidido, ele não vai. O que Davi faz? Dá um outro jantar poderoso, e aí coloca um outro elemento na cena, vinho, enche a cara de Urias, está no texto bíblico, ele embebeda Urias, que é para dizer assim, agora toma consciência dele, ele não consegue fazer mais nada, vai para a tua casa. Olha, imagina essa cena comigo, Urias bêbado, olho pesado, Davi olha para Urias e fala assim, acabou o banquete, vai para casa, fica com a tua mulher, entendeu, Urias? Aí Urias vai descendo, trocando as pernas, bêbado, no meio do caminho, bêbado, ele para, tentando se equilibrar e diz, não posso, Israel está na guerra, as tendas estão armadas, meu comandante está na tenda, está sob ameaça, vou eu descer e ficar com a minha mulher?
Não vou, ficou no mesmo lugar e não desceu. Eu sei que eu vou assustar você, mas esse texto para mim grita uma das verdades mais indigestas da Bíblia, que naquele dia, Urias era um homem melhor bêbado do que Davi sóbrio. Aí quando vem o fofoqueiro, avisa para ele, Urias não foi de novo não, bebeu, ficou deitado lá. Sabe o que Davi faz? Davi pratica um ato de terrorismo de Estado. Ele escreve uma carta oficial, escreve na carta assim para o seu comandante: Joabe, estou devolvendo Urias para você. Quero que você faça uma coisa. Imediatamente eu quero que você o promova, coloque ele na linha de frente, os guerreiros da faca na caveira, os piores, a tropa de elite, bota ele lá na frente. Quando vocês chegarem no mais alto grau da batalha, olha que segunda frase: afastem-se dele, para que seja ferido e morra. Ele enrola aquela carta, sela ela com selo real, entrega nas mãos de Urias. Urias não faz ideia do conteúdo da carta, mas eu garanto a você que naquele contexto, Urias seria capaz de dar a vida por aquela carta, porque ele se sente agora extremamente orgulhoso e privilegiado de, em tempos de guerra, ser portador de uma mensagem oficial do rei. Ou seja, o Davi inventa a carta bomba. Quando ele abrir, ela vai explodir a vida do rapaz. Agora imagine ele chegar com essa carta, entregar para o seu comandante, ficar de longe, e o comandante olhar para a carta, lê, olha para Urias, lê, olha para Urias e pensa: tem uma notícia boa, uma ruim para você. Qual que você quer primeiro? A boa, você é promovido. A ruim, vai ficar sozinho. O comandante faz exatamente o que Davi mandou fazer. Arma todo o sistema da guerra, leva Urias, e o comandante leva a ordem tão ao pé da letra que comete um erro tático de guerra, se aproxima demais da muralha, a ponto que tem algumas baixas, algumas perdas, dentre elas Urias. Aí ele manda um emissário oficial, um arauto, correr até lá no rei e contar a história. Imagina isso comigo aqui, imagina essa cena. Davi está olhando lá de longe, esperando alguma notícia, de repente vem o arauto do rei e avisa: rei, houve uma grande batalha e de repente a gente até se aproximou um pouco da muralha, a coisa foi complicada. Davi ficou nervoso, diz: já avisei para Joabe, toma cuidado, lá de cima da muralha costumam jogar pedras. Não pode aproximar demais, tem tática, não é qualquer coisa, tem guerra, é um jeito certo de guerrear. Aí quando Davi está brigando, de repente o seu arauto avisa: capitão mandou dizer ao senhor que morreu também Urias, o teu servo. Aí Davi diz uma das frases mais tristes da mídia política em tempos nacionais de toda a história. Imagina que um dos maiores heróis da nação agora morre lutando pela nação, e tudo que o nosso líder maior tem a dizer é: morreu, fazer o quê? É exatamente isso que Davi faz. Davi, quando alguém avisa para ele: morreu também Urias, Davi não diz assim: que pena, Urias era um grande soldado, vamos honrar a sua memória, contar histórias sobre ele. Não, ele diz assim: bom, a espada não escolhe a quem ferir. Olha a frase. Traduzindo para hoje, é como se dissesse: está na guerra, vai morrer, está na chuva, vai molhar. Simples assim. Ele sabia o risco que estava correndo. É extremamente frio, seco, sem vida. Então Davi tem aquela percepção: bom, deu tudo certo. Davi pensa: quando a mulher aparecer grávida, eles vão dizer que foi do rapaz, tranquilo. Davi só não pensou se o menino nascesse ruivo, né? Pensa por um momento. Davi está ali agora de olhos, tranquilo, deu aquela sensação de: bom, eu cometi um erro, mas eu acertei as pontas, ninguém vai ficar sabendo, vai ficar tudo tranquilo. Aí o texto termina dizendo assim: porém, Deus não se agradou do que fez Davi. Aí vem o capítulo 12 de 2 Samuel. Entra em cena um profeta chamado Natã. E Natã sabe como é ser profeta perto de rei. Perto de rei, você só tem duas chances de ser profeta: ou você se vende e vira um profeta de boutique, um profeta tiracolo, profeta de vitrine, que só profetiza o que o rei quer, e esses vencem, eles são os melhores, são celebrados, abençoados, eles ganham o melhor de tudo, porque eles são falsos, e todo falso brilha bem, né? Ou você conta a verdade. Só que existem meios de contar. E é isso que Natã ensina para a gente. Natã não chega lá e avisa: o senhor não gostou do que você fez, você está morto. Não. Natã chega lá, conhece Davi, sabe que Davi é poeta, gosta de construções de história. Natã chega para Davi e diz assim: Davi, vim aqui para te contar uma história. Davi diz: pode contar. E ele começa: tinha um homem, olha que interessante, 2 homens num lugar. Um era pobre, tinha só uma ovelha. E ele amava aquela ovelha, cuidava da ovelha, ela estava dentro da casa dele, às vezes dormia junto com ele e com a família. Ele a tinha como filha.
Já tinha um outro rico no mesmo lugar que tinha diversas ovelhas, muitos bois. Aí um dia o rico recebeu uma visita na sua casa, rei. E sabe o que é interessante? O rico, mão fechada, não quis matar uma das suas ovelhas para dar de comida para o visitante. Sabe o que o rico fez, Davi? Foi na casa do pobre, pegou a ovelha do pobre, matou a única ovelha do pobre, só para servir de comida para o visitante dele. Davi se levanta irado. Quem gosta de matar não perde o gosto. Davi se levanta e diz: esse homem tem que ser morto, e ainda tem que pagar 4 vezes aquilo que ele fez. E irado, babando. Aí Natan dá aquela olhada assim de longe e diz: Davi, tem só um problema. Qual é o problema? Esse homem é o Senhor. Deus viu, Davi. Deus sempre vê. Deus vê o que está por trás das máscaras, todas elas. Deus sabe o que existe na construção de uma narrativa. Deus conhece o coração. Deus conhece todos os processos. Deus vê todas as sujeiras varridas para debaixo do tapete. Deus conhece atrás de todos os bons ternos e de todos os lindos vestidos. Deus sabe a força que a gente faz para criar um teatro. Deus conhece. De repente, sabe o que Deus diz para Natan, para dizer a Davi? Olha, Deus manda te dizer, Davi, Ele perdoou o teu pecado, porque você reconhece. É interessante que Davi diz: pequei, eu sei que pequei. Deus perdoa, porém consequências de pecados a gente carrega, elas vêm com a gente. E por causa do que tu disseste, olha que interessante, por causa do que tu disseste, a espada, lembra dela, Davi? Olha o que Davi disse quando Urias morreu: a espada não escolhe a quem ferir. Aí Deus vai e diz assim: por causa do que tu fizeste, a espada, lembra, Davi? Nunca mais sairá da tua casa. Aí dentre os filhos de Davi ele vai ter as piores decepções da vida. Absalão vai fazer às claras o que Davi fez às escondidas. Davi possuiu Batseba escondido. Absalão pega as concubinas do pai e no terraço do palácio, exatamente o lugar onde Davi viu Batseba, ele mantém relações com elas perante todo Israel e cumpre ao pé da risca tudo aquilo que o profeta falou. Com base em tudo isso aí, é que Davi sofre. O filho que ele tem com Batseba morre. É uma crise atrás da outra. Ele a recebe como mulher. E aí ele resolve fazer: quer saber? Vou ter que fazer alguma coisa. Aí ele desce ao mais baixo grau de arrependimento. Aquele arrependimento que não joga a culpa em ninguém. Note que no Salmo 51, em nenhum momento Davi diz assim: Senhor, o Senhor sabe como eu sou homem, eu sou fraco. E a mulher é bonita, estava tomando banho. Não é que eu caí, ela me derrubou. Ele nunca põe a culpa nela. Ele diz: eu pequei. Contra ti pequei, eu pequei. O erro foi meu, Deus. Eu falhei. O escritor chamado John Mason disse que o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. É assim que é o arrependimento. Olha que tremendo que é isso. O conjunto de salmos que a gente tem dos 51 ao 60 são chamados salmos penitenciais. Você pede desculpa, você pede perdão, você entende, são as músicas do caos, os cânticos para quem tem que enfrentar perigos, ataques, fracassos, perdas. Esses salmos são cânticos que nos mantêm focados em Deus, e a lição que emana desse salmo, o Salmo 51, por exemplo, é que Deus ainda é o Deus que recebe o louvor dos machucados. Olha que pergunta bonita tem para fazer a você essa manhã. O que sobra quando você está esbagaçado pelo pecado? Só a fúria de quem reclama, ou o salmo que vai ajudar outros feridos um dia a cantar? Ferreira Goulart, um poeta da língua portuguesa, tremendo, diz que cantar só é justo se o nosso cântico consegue arrastar consigo as pessoas que não têm voz. Você consegue cantar depois de ferido? Já tentou cantar chorando? Sai desafinado, mas é tão belo. Dizem que os cisnes cantam mais belamente quando sentem dor. Olha que interessante, o Salmo 51, composto por Davi após esse confronto dele com Natan, é uma coisa tão tremenda porque ele divide. Por exemplo, Schockel, que é um dos maiores pesquisadores do Salmo, Luiz Alonso Schockel, um teólogo tremendo, disse que Davi fez uma coisa brilhante nesse Salmo, dividiu o Salmo em 2 reinos. Olha que tremendo, dos versículos 3 a 11, o reino do pecado, e dos versículos 12 a 19 é o reino da graça. Davi canta após ser confrontado, porque ele sabe que confissão e arrependimento geram libertação e graça, geram perdão. Pecado só sai pela boca, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã.
a maior de todas as lições desse salmo, deve nos acompanhar ao longo das nossas vidas, todos os dias e em todos os momentos. Ninguém está imune ao pecado e ninguém deve desperdiçar a graça do arrependimento. A gente está aqui hoje por causa disso. Porque a gente peca, mas porque Ele nos perdoa quando a gente se arrepende. Amém. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. É isso aí. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a sua família. Estamos chegando ao final do nosso programa. Nós chamamos você, convidamos você para assistir os nossos programas, porque Deus está falando através deste programa. Deus tem promessas no canal Promessas para te abençoar. Então pense nisto. É isso aí, que Deus te proteja, que Deus proteja a sua família, que Deus guarde vocês nesse tempo de crise. Veja a mão de Deus sobre a sua vida.